Glória a Deus por isso. Amém? Vou ser bem breve naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 14. Que Deus abençoe a todos, nossos visitantes, missionária Tati, sua família. Eu trabalhei com ela um tempo, já faz um bom tempo, né? E hoje ela me deu a honra de estar aqui nesse ministério. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Glória a Deus. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Hoje nós temos algumas apresentações. Tivemos um trabalho maravilhoso ontem. Alguns assinou um contrato abençoado. Você não deu glória porque você não estava aqui. Você perdeu. E a gente entende, algumas pessoas me comunicaram alguma saúde, alguma situação, e vai haver o próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer assim, todos acharam? Também já colocou aqui também. Se você não tiver com o exemplar, é bom estar, mas se você não tiver, já tem aqui uma tecnologia que nos ajuda também, né, a estar lendo a palavra do nosso Deus que é poderoso. Amém? Vamos ler o versículo 12, vai nos dizer assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, Lucas vai dizer Pedro e João, né? Marcos não mencionou os nomes deles. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Se assente glorificando ao Senhor. Como a missionária orou e falou, nós estamos num culto de Santa Ceia do Senhor, a mesa já está posta. E nós estamos preparados para participarmos desse memorial. Eu orando a Deus sobre ministrar acerca da Santa Ceia no dia de hoje. E a Bíblia, ela tem tantas informações. Mas o culto de Santa Ceia, ainda que é um culto familiar, mas nós precisamos se atentar sobre o que é servir ao Senhor, quem é Jesus, qual o significado da Santa Ceia, por que eu devo participar, como que eu devo participar da ceia. Você percebe que esse é o momento de reflexão de nós cristãos. Porque o evangelho de hoje em dia, eu sempre falo em alguns estudos que o evangelho está facilitado. Mas nós conhecemos o evangelho que transforma vidas. E quando nós falamos acerca da última Páscoa, quando nós falamos da Santa Ceia, nós vamos lembrar automaticamente do acontecido com Jesus. Por quê?
Porque Jesus, ele esteve, missionária Viviane, trabalhando com seus discípulos durante 3 anos e pouco. Percebe, cooperador Pedro, que foi pouco tempo? Mas dentro desse pouco tempo, meu cooperador, futuro diácono Will, diante desse pouco tempo, quantos ensinamentos extraordinários nós temos através daquilo que Jesus operou no período que ele esteve na terra. Jesus, ele não só veio falar para mim que ele iria multiplicar o meu celeiro assim que ele faz. Jesus, ele não só veio me ensinar acerca que eu tenho que ser um bom servo, ajudar, curar, orar. Jesus, ele veio nos ensinar a se arrepender todos os dias, para que assim nós alcancemos a salvação. Não adianta eu chegar no culto de Santa Ceia e não olhar para a igreja santa, a noiva de Cristo, e não falar para você: arrependei-vos. Porque nós precisamos entender que para servir ao Senhor tem um requisito muito importante, igreja: abrir mão de algumas coisas que nos afasta da mesa. Porque viemos para o culto como se nada fosse acontecer, mas o Senhor está na casa, meu evangelista Maurício. O Senhor já se faz presente. Só que nós chegamos numa Santa Ceia achando que é mais um culto, irmão. É uma aliança, é renovação de aliança. Então, no período que eu estou aqui ministrando, eu quero que você faça uma análise da sua história. Nós viemos para a Santa Ceia e nem pedimos perdão para o Senhor. Se estamos chateados com o irmão, nós não queremos nem olhar. Estamos na Santa Ceia, iremos participar. É tão extraordinário entender que os discípulos aqui, quando nós lemos no capítulo, no versículo 12, meu cooperador Denício, ele está ansiosos. Os discípulos estão ansiosos para preparar, porque eles já chegam, a festa já havia começado, e eles querem saber aonde nós vamos fazer os preparativos, como vai ser, aonde que vai ser, porque eles não tinham uma morada fixa. Do mesmo jeito que ele nos ensina que a nossa morada não é essa, nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem. Só que os discípulos aqui nesse texto, eles estão preocupados, eles têm aquela preocupação, mas eu quero dizer uma palavra para você: Jesus já preparou tudo. Não, a igreja não entendeu. Os discípulos estão preocupados, assim como também algumas pessoas hoje entrou na casa do Senhor, passou por aquelas portas preocupados. Mas a resposta de Deus para a sua vida hoje: Jesus já preparou tudo. Então aquieta o teu coração, descansa a tua alma, para de se angustiar com aquilo que vai ter que fazer amanhã. Esse é o momento de Deus falar com essa igreja: eu já preparei tudo para o acontecimento. E por que andamos tão ansiosos? Oh, aleluia. Aí eu começo a entender que Deus, ele é tão extraordinário. Jesus, ele fala assim: olha, você vai, Pedro e João, porque os discípulos estão todos lá. E agora, como que vai ser? Eu creio que está falando um com o outro. Missionário, onde vai ser o preparativo? E ele chama o Pedro: ô João, você vai seguir uma pessoa, um homem, com cântaro. Irmãos, é tão interessante, porque naquela cultura judaica, onde que o homem iria carregar um cântaro de água na mão? Era só mulher, não é isso? Está aqui o evangelista que não me deixa mentir a palavra, conhecedor da palavra, teólogo. Não é verdade?
era só mulher que pegava. Aqui não tem, tem Santa Ceia que tem aqueles, né? Aí Jesus fala assim, Jesus vai na contramão do que você está imaginando, tá? É por isso que eu amo Jesus. Ele não faz do jeito que eu acho. Ele faz do jeito que ele quer. Aí ele fala assim, vai ter um homem carregando um cântaro. É impossível. É possível, Denilson. Vem aqui, Denilson, fazer que nem o pastor Rogério. Vem aqui, Denilson. Você vai ver um homem. Pronto. Esse homem do cântaro, você vê que naquela época já tinha um GPS. Porque Jesus fala assim para Pedro e João, você vai ver um homem carregando um cântaro na mão. Quando você vê esse homem carregando um cântaro na mão, você segue. Olha o GPS funcionando naquela época. Ai, você não entendeu. O homem pensa que a tecnologia dele é dele. Não, Jesus já estava aquela tecnologia, Denise, fazia era tempo. Oh, irmãos. Aí Jesus fala assim, você vai, segue esse homem. E está os discípulos lá de olho, né? Nossa, mas um cântaro, tudo bem, Jesus está falando. Você vai seguir esse homem. Aonde esse homem entrar, o GPS deixa na porta. Você não está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Deus já sabe o seu endereço. Ele já organizou o GPS. A tua bênção vai chegar na tua porta. Oh, aleluias. A tua bênção, ela tem o endereço certo, Denilson. A tua bênção tem que chegar na tua porta. Não precisa se preocupar. Deus já está falando contigo. A tua bênção vai bater na tua porta, porque Ele já mandou. O GPS já está funcionando. Coisa linda, irmãos. É nós imaginar que o homem tem a sabedoria. Ele tem a sabedoria porque Deus dá a sabedoria. Criou o GPS. Jesus já tinha criado, fazia era tempo. O que é novidade para nós é só você ler a Bíblia. Jesus operou, Jesus é logístico, Jesus é médico, Jesus, Ele é tudo. Aí ele fala, vamos voltar aqui porque a gente tem bastante coisinha hoje. Aí ele fala assim para Pedro e João, você vai acompanhar esse homem, e na onde que ele entrar, você entra. Aí o Denilson vai descer, o Will vai andando atrás. Cadê o Pedro? Cadê o João? Então, põe nas costas, põe no ombro. Aí tá lá, vai lá, Sur. Tá junto, tá junto. Aí ele vê o homem. Presta atenção, igreja, é isso. Ele vê um homem. Na cultura judaica, jamais naquele horário, ele via um homem carregando um cântaro na mão. Mas como a ordem de Deus, quando ele estava falando com Pedro e estava falando com João, a ordem era um homem. Então, alguma coisa, missionária Marlene, aconteceu para um homem pegar o cântaro e começar a caminhar. Porque quando Jesus fala, Ele já deu ordem para acontecer. Aleluias! Deus abençoe, meu Pedro e João. O homem do cântaro, isso aqui é mistério, esse cântaro aqui é mistério. Então ele estava todo ansioso, preparando, e Jesus, ele simplesmente fala, vai, e vai dar tudo certo, e eu vou mostrar lá o lugar. Quando ele chega na casa, ele já tem ordem, você vai seguir o homem do cântaro, o impossível já aconteceu ali. Não poderia ser homem, mas Deus já deu a ordem para aquele homem. Chega na casa, e ele não chega falando de qualquer maneira. Deus, quando dá ordem, Ele dá as palavras que você precisa falar. Dá um glória para você entender melhor, né? Porque às vezes Deus manda aí, e quando chega lá você quer falar do seu jeito, falar da sua maneira, falar o que você não era para ter falado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, e Ele vos mostrará um grande cenáculo, vai estar mobilado. Você vai preparar lá. Só que quando Ele manda entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz. Ele não vai no nome dele, ele vai no nome do mestre. Tá bom para você? Vem cá me ajudar, por quê? Porque aquele que carregava o cântaro já conhecia o mestre. Meu Deus do céu. Aí as informações selou, irmãos.
Aí as informações selou. Por quê? Aquele recebeu a ordem, pega o cântaro e caminha. O cooperador Denilson já estava caminhando com o cântaro. Era normal? Não. Era serviço para as mulheres. Mas Deus já deu a ordem para ele. Deus falou, vou pegar o cântaro. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Só que o dono da casa já tinha preparado tudo. Por quê? Porque ele já conhecia o mestre. Quando Jesus fala para os seus discípulos, fala que o mestre disse. Ele, opa, então eu já sei aonde eu tenho que colocar. Isso é palavra de ordem, a palavra revelada. Oh, glória. O mestre diz. Quando falou o mestre diz, ele falou, então eu já sei quem é. E eu já sei como fazer. Já estava tudo preparado, irmãos. Quantos discípulos Jesus tinha? Foi devagar, pelo amor de Deus. EBD e terça-feira. Quantos discípulos? Oh, glória. Então é uma quantidade boa para falar que era 12. Tinha 12 lugares, Pedro, preparado. Deus não manda você chegar no lugar sem antes ter preparado tudo. Você vai chegar, a mesa vai estar preparada, o lugar vai estar preparado, a comida vai estar preparada. Não estou entendendo, pastora. Deus já está preparando uma mesa que é para eu e você sentar. O seu assento, Denilson, já tem nome. O seu assento, Su, já tem nome. Tem nome o seu lugar, aleluias. Já está tudo preparado, irmãos. Oh, glória a Deus. E aí ele fala assim, o mestre. Quando fala o mestre, meu Deus, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Irmãos, eles não foram no nome dele. Ele não chegou, tem uma casa aí. Ele não chegou assim, porque Jesus já deu a ordem. O que é que você tem que falar quando chegar lá? Está preocupado com alguma reunião amanhã? Fala aquilo que o Senhor mandar você falar. Ai, pastora, o que eu vou falar? Deus está mandando dizer, se você vai sentar com algumas pessoas, numa reunião, resolver alguma coisa, quem vai falar por você é o Senhor. Mas se eu falar isso, fala, porque Ele se responsabiliza daquilo que Ele coloca na tua boca. Aleluias. Você está entendendo, igreja? O que o Senhor está falando conosco nesta manhã? Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque estava tudo mobilado, estava tudo preparado, prontinho, Denilson. Você era arrastar a almofadinha naquela época, né? E sentar. Oh, irmãos, a mesa já está preparada. Já preparou o cenário. O teu nome já está marcado lá. Se assenta, porque quem está preparando a mesa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, isso aqui é maravilhoso. É muito maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a pergunta é: o lugar não vai estar ocupado, o teu lugar está guardado. Você percebe que ali tem várias cadeirinhas vazias. Tem nome aquelas cadeiras. A igreja não entendeu, Denilson. Tem nome para cada cadeira que está aqui. Porque o lugar já está reservado. Então nós estamos falando de uma palavra aqui, que a mesa é um lugar de ocupação. E também é lugar de transformação. Só a Nayara entendeu. É um lugar de transformação, porque na mesa você não consegue mentir olho a olho. Bolotinha dos olhos. Mesa é lugar de revelação e transformação. Você não consegue virar para o outro lado, não. Mesa é tete a tete. Jesus vai nos sentar na mesa e vai olhar para a nossa face. Não adianta fugir. Jesus já te encontrou hoje. Aleluias. É tão maravilhoso, porque Ele fala para preparar todo esse cenário, que a mesa tem um lugar. Então nós falamos que a mesa é um lugar de transformação. Aí quando nós vamos para a leitura, que vai ser a leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28, olha onde o Paulo, ele tira o modelo da Santa Ceia. Ele tira justamente daquele período que Jesus sentou com seus discípulos. Quem entende de Bíblia está entendendo, não está? Não é esse texto? Entenda você que nós precisamos sentar na mesa e nos examinar. Aí Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo.
Então eu começo a entender, vai machucar, mas vai sarar. Cada um toma conta da tua vida. Examine-se o homem a ti mesmo. Por que eu tenho que examinar o meu irmão que está sentado na mesa? Se eu não estou me examinando. Quem conhece o coração do homem é Deus. Salmo 139. Então nós começamos a entender que Paulo ele fala lindamente: examine-se o homem a si mesmo. Por que examinar? Porque naquela noite que Jesus sentou com seus discípulos, Jesus não sabia que estaria ali o traidor. Ele sabia. E é tão lindo quando nós falamos acerca daquilo que Jesus estava preparando. Porque no momento que Jesus ele senta ali, nós começamos a entender que a nossa vida, nós temos que tomar mais conta da nossa vida do que do terreno do vizinho. Amém ou não amém? Porque nós queremos cuidar da grama do vizinho, a nossa já está tampando a casa. Culto de Santa Ceia, irmãos. Examine você a você mesmo. Deixa o irmãozinho com Deus. Não tem problema, irmão. Você não sabe das lutas do teu irmão. Ele vem se arrastando para essa Santa Ceia, para vencer mais uma. Mas enquanto eu estou pregando aqui, vai pedindo perdão para Deus. Depois a gente vai fazer 1 minuto para pedir perdão, para entrar, sentar nessa mesa com dignidade. Não sentar nessa mesa devendo alguma coisa para Satanás. Amém ou não amém? Então nós começamos a entender que naquele momento que Jesus senta na mesa, tudo preparado, deu tudo certo. O homem com cântaro, a casa toda arrumada, estava tudo lindo, irmãos. O cenário estava propício para tantas coisas. Tinha até aposento naquela casa, tinha preparado até o quartinho para Jesus. Era um cenário, um lugar grande. A ordem de Jesus foi um lugar tão extraordinário, que tinha até um lugarzinho para ele descansar. O meu Jesus, o seu Jesus. Aí nós começamos a entender que no momento está tudo preparado, tudo lindo. Jesus se assenta, com vontade de chorar, não sei se tem alguém que está com uma tristeza. Jesus se assenta com seus discípulos. Só que Jesus ele vai falar uma coisa que vai confundir, Pablo. Porque os discípulos estão lá, nossa, deu tudo certo. Quando ele falou do cântaro, a gente nem murmurou, a gente foi. Jesus manda a gente ir, a gente murmura. Se é você, vai lá e procura um homem carregando um cântaro. Jesus, até parece que vai ter um homem carregando um cântaro. Não é a mulher, Jesus está enganado. A gente acha que Jesus se engana. A gente é assim, Jesus fala as coisas para a gente quer fazer de outro jeito. A gente quer ensinar a Deus trabalhar no barro que Ele mesmo criou. Como que pode? Aonde estava tu, Jó, quando eu fiz o firmamento? Mais de 40 perguntas para Jó, que ele ficou todo perdido. Vai questionar Deus, e aonde você estava quando eu criei a terra? Quem somos nós para questionar Deus? Um barro que estava cheio de pedra, e ele tirou pedrinha por pedrinha e vai fazer você sentar na mesa. Oh, coisa linda. E aquele cenário extraordinário, aquele cenário maravilhoso, discípulo, a ansiedade passou, Pamela. A ansiedade passou, Carlos. Os discípulos estão todos felizes, meu cooperador. Os discípulos estão olhando um para o outro, Jesus está aqui. Ele ansiava para aquele momento. Outros evangelistas eles vão falar da ânsia de Jesus estar com eles à mesa. E todos estavam felizes naquele momento. Só que chegou um momento daquela reunião, daquela ceia maravilhosa. Chegou um momento que Jesus disse assim: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. O silêncio ficou no cenário. Um olhou para o outro.
Nesse momento, os discípulos não acusou. É você? É você? Cada um começou a se examinar a si mesmo. Porque eles perguntavam: sou eu, mestre? O outro da outra ponta: sou eu, mestre, que vou te trair? A palavra do Senhor vai dizer assim, e eles, versículo 19, e eles começaram a entristecer-se e dizer um após outro: sou eu, mestre, que vou te trair? Será que você pode perguntar para Deus: sou eu que vou te trair, Senhor? É um de nós que pode sair hoje e trair Jesus. É um de nós que está aqui. Eu posso sair por aquelas portas e trair Jesus. E os discípulos ali, entristecidos, porventura sou eu, Senhor, perguntando para Jesus. Só que uma coisa eu entendo, que os discípulos, eles não perceberam que quando Jesus, no capítulo 14 ainda, no versículo 3, se eu não me engano, aquela mulher, ela rouba o cenário do jantar. Ela leva um vaso de alabastro. Ela quebra aquele vaso de alabastro. Ela unge os pés de Jesus. Eu começo a perceber que os discípulos estavam preocupados, mas eles não entenderam o começo do capítulo 14, quando aquele momento, aquela mulher, ela simplesmente, ela antecipa algo, tanto que Jesus vai dizer na sua palavra, porque estão perturbando essa mulher, ela apenas antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Os discípulos estavam lá. Então o plano tinha que ser feito. E aqui é tão extraordinário, porque naquele momento, quem mais julga que poderia vender, porque rendia, era o traidor. É aquele que não estava com o coração voltado ao mestre. O próprio traidor naquele momento, ele simplesmente questionou. E aqui que é maravilhoso, porque Jesus, ele simplesmente continua ali com seus discípulos, mas e respondeu um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Irmão, Jesus não já confessou quem era? Às vezes Jesus, ele aponta nossos erros, aonde nós vamos errar, mas nós não conseguimos entender. Jesus falou aqui, irmãos, versículo 20, quando os discípulos começou a perguntar um para o outro: porventura sou eu? Mas ele respondendo disse: é um dos 12, um daqueles que estavam lá. Mas aqui é lindo, que mete comigo a mão no prato. Então, estavam todos juntos. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não havia nascido. Traição. Você viu a leitura oficial? O poder de Deus e a ira do Senhor, a ponto de abrir a terra. O evangelista Maurício,
A gente ficou impactado com a leitura oficial. E sabe o que eu pensei? Meu Deus, como nós brincamos de ser crente. A ponto de buscar a ira de Deus. Tantas coisas acontecendo, igreja. E a misericórdia dele é tão grande que ele não está abrindo a terra hoje para engolir os pecadores. Porque ele está dando uma nova oportunidade para mim e para você. A misericórdia dele, a graça dele nos alcançou para nos poupar, para a salvação eterna. Mas nós não podemos brincar com Cristo. Porque hoje ele não abre o chão com fogo e te engole. Mas a porta do céu pode ser fechada na sua face. Tá bom para você? É culto de Santa Ceia, irmãos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E buscar o reino de Deus. E aí é tão gramoloso porque eles permanecem ali. Jesus, eu começo a entender a palavra de Deus. E eles não vão falar dessa forma. Mas eu creio que ficaram um pouco entristecidos. Mas Jesus, eu creio que tão amoroso, tão misericordioso. Ele começa novamente a conversar com os seus discípulos aí. Porque percebe que os seus discípulos ainda não estão entendendo o que está acontecendo. É chegada a hora. Nós sabemos que daquele momento que Jesus preparou tudo, falou com eles, Jesus sabe, ele está entendendo, ele estava preparando os seus discípulos para aquilo, mas os discípulos eles se perderam, até mesmo nos ensinamentos. Quantos ensinamentos nas terça-feira, o ano passado, quanto nós falamos sobre Efésios, como nós falamos sobre a armadura, alguns entenderam, outros não. A mesma coisa com Jesus e seus discípulos. Ele ensinou depois que eles foram praticar. Só que naquele momento, nós estamos na Santa Ceia do Senhor, irmãos. Naquele momento, a palavra de Deus fala que Jesus, depois que eles cantaram, a palavra de Deus fala isso. E é tão maravilhoso que eles louvaram. Cadê meus adoradores? Eles adoraram ao Senhor. Mediante o Senhor falar que alguém iria o trair. Talvez despertou em João. Está chegando a hora. Aí eu sempre, quando eu leio esses versículos, quando eu começo a buscar, eu fico perguntando, qual era o hino que ele cantou? Qual foi o último hino que ele cantou com seus discípulos? Você começa a imaginar? Eu estava em casa ontem, meu diácono Júlio, e já era umas meia-noite, a gente saiu daqui. Depois eu fiquei pensando nesse versículo, porque a palavra do Senhor fala que eles cantaram um hino. Qual seria? Me deu... Você entende, igreja? Que hino era esse? Que louvor, meus adoradores. Jesus louvou naquela mesa. Meu Deus. Ele sabia que seria traído. Aí no momento da sua dor você não quer cantar. No momento da sua dor você não quer mais pregar. No momento da tua dor você não quer fazer mais a obra. No momento da tua dor você quer abandonar tudo. Jesus sabia que seria traído. Ele cantou com seus discípulos para depois falar: vamos comigo ao monte orar. Por qualquer coisa o cristão desiste. E Jesus ensinando, nós permanecer. E aí eu fiquei imaginando o evangelista Maurício, aquela mesa, e eles entoando adoração.
Não está na hora de nós examinarmos e nos arrependermos? Curve a sua cabeça. Pegue esse minuto. Hoje é Santa Ceia, irmãos. Pede perdão para o Senhor. Fala: Pai, me perdoa. Pai, me perdoa se eu tenho falhado na Tua presença. Perdoa os momentos da minha fraqueza. Perdoa os momentos que eu quis desistir, Pai, de Ti. Perdoa se eu falhei com meu irmão. Perdoa se eu falhei dentro da minha casa. Perdoa se palavras saíram da minha boca que feriu alguém. Perdoa. Permite, Senhor, eu participar da Tua mesa, mas eu estou aqui para me arrepender nesse dia de hoje, para renovar minha aliança com o Senhor. Talvez eu não entendi essa palavra, pastora, mas a palavra de hoje é: arrependei-vos, permanecei-vos, porque o preço que foi pago foi uma cruz no Calvário, foi pela minha vida e pela tua. E naquele momento Jesus, tão lindo e maravilhoso, igreja, naquele momento Jesus, ele vai louvar com seus discípulos. E a igreja, eu começo a entender até mesmo os seus discípulos naquele momento, quebrantado o seu coração. É uns minutos para você pedir perdão, para você se arrepender, buscar mais da presença de Deus. Não é como nós queremos, mas é como nosso Deus quer. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, meu Deus. Oh, aleluias. Oh, exaltado é o teu nome, aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. É por uma coroa troca, meu Deus, aleluias. Oh, irmão, se você entendesse o preço da cruz, se você entendesse o preço da cruz, talvez ele cantou ensino, talvez ele cantou que foi na cruz, porque ele ia para a cruz. Irmão, você entende o que o Senhor está falando conosco hoje? Examine-se, o homem a si mesmo. Jesus, eu já estou terminando, igreja. Ele chama seus discípulos para ir para o Getsemane. Eu falei isso lá na filial da Lapa. Ele precisava de intercessores.
fala assim: fica aí que eu vou ali orar. Os discípulos, meu cooperador, Denilson, aqueles que viram o homem com cântaro na mão, dormiram. 3 vezes. A alma de Jesus estava angustiada. E quem era para interceder naquele momento, dormiram, adormeceram. Jesus volta. Vocês não podem ficar por um tempo, 1 minuto. É um alerta para a igreja. Quantas madrugadas você tem orado, igreja? Aí chega no culto avivado de campanha e quer pular no pé só e quer o seu milagre. É culto de Santa Ceia. Eu não vou nem pedir perdão para você, porque você precisa ouvir isso. Os discípulos não conseguiram, e muitas vezes nós também não conseguimos. Só que no momento que ele chegou, minha cooperadora Su, Jesus falou assim: é chegada a hora. Acabou. Eu vou ser entregue na mão do traidor. Eu vou morrer agora. O meu sangue vai ser vertido na cruz do Calvário. Eu vou sofrer algumas chicotadas, algumas. Eu vou ser humilhado em praça pública. Eu não vou ter força para carregar minha cruz. Vai aparecer um sirineu. Porque a dor era muito grande. As costas do nosso Jesus estavam dilaceradas. Arrancaram a pele, dando ali chicotada, com ferro, com prego, com pontiagulho nas costas do meu Jesus. E hoje você quer desistir. E hoje você acha que o evangelho não serve mais para você. Outrora você sentou na mesa. Outrora você era participante, agora você quer desistir daquele que morreu na cruz por você, igreja. A pastora estava até tranquilo. Não, irmão, não é tranquilo não. É culto para crente. Precisamos se converter. Precisamos entender que o preço foi pago. E naquela noite Jesus sofreu, não foi por minha causa só não. Foi pela tua causa, foi tua culpa. Foi pelo teu pecado. Ah, mas eu nem estava lá. Mas ele sabia que no dia 5 de julho de 2026, altar restaurado estava com as suas portas abertas na rua Augustinho 311, sei lá, já até esqueci o endereço. Ele já sabia que eu e você, pecadores, iria passar por aquelas portas, iria sentar e participar da mesa, porque nem todos que participaram um dia estão extintos da graça do Senhor. Examine-te o homem a ti mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pastora, mas eu nem estava lá. Eu nem joguei nada, não joguei pedra, não cuspi na face dele. Mas foi pelo teu pecado. Dá uma olhadinha santa para a face do seu irmão. Ele é crente, ele não vai brigar com você não. Fala, foi por causa de você. Se ele ficar chateado, a gente ora por ele depois. Ele sorriu quando você falou? Ou ele fez aquela cara, não é comigo não. Ô irmão, você não tem pecado não? Parabéns para você. Já pecou. É simples assim. Os únicos que não têm pecado são as crianças que vai ser apresentada hoje, que é inocente. Tem ali o Samuel, tem a Maitê, tem, eles não têm, mas foi concebido no pecado. Tá bom para você? Então carrega a marca, né? Então quando eles crescerem, eles também têm que aceitar o Senhor como Salvador. Ninguém está extinto. E Ele morreu por todos nós. E porque Ele morreu, pastora, para nos dar a vida eterna. Só o nosso irmão aqui entendeu. Vou falar de novo para a igreja entender. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. E Ele está preparando a casa.
os cômodos, os aposentos, a rua, o local, a entrega, a mesa. Oh, irmão, está tudo preparado. E eu e você naquele grande dia estaremos lá sentados. E nós veremos Moisés, veremos Elias, veremos, oh meu Deus, veremos Paulo. Oh, João, você encostou a sua cabeça no ombro dele. Oh, que inveja maravilhosa. Queria eu, mas agora eu posso. Irmãos, crente doido é aquele que imagina como que é o céu. E eu imagino. E eu quero estar lá. Você vai estar lá? Você vai estar lá, Will? Você vai estar lá, meu evangelista? A igreja vai estar lá naquele grande dia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque os anjos já estão lá, Denilson. Santo, 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 santo. Os anjos já estão preparando tudo. Quando nós chegarmos, passar por aquelas portas celestiais, nós vamos ouvir o canto: santo, 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 santo. É Ele, o Cordeiro, que foi morto, mas viveu para a honra e glória do nosso Deus. Ele vive. Culto de Santa Ceia não é celebrando a morte, é celebrando a vida daquele que veio. E ele veio como leão, bramando, para buscar a tua noiva, lavada e remida pelo sangue. Você imagina que ruja o leão? Oh meu Deus. Você imagina esse leão da tribo de Judá? É ele que vai buscar a tua noiva. Satanás queira ou não queira, eu e você e a nossa descendência estará com ele. É a nossa geração estará com ele, porque ele vive. E ele vai vir rugindo, Denilson, como leão, para nos proteger, para falar: vem, 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 igreja linda, vem minha noiva, vem meus eleitos, vem, vem sentar na mesa. Eu podia cantar esse, porque eu não tenho voz não. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Meu Deus, é Ele. Irmãos, eu queria ficar aqui até 18 horas para falar dele. É pouco tempo, meu adorador, é pouco tempo. A gente quer falar mais, mas precisamos ter respeito com o horário também. Irmãos, você entende que você está sendo preparado para quando Ele tocar a trombeta, você subir e adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Isso aqui, essa mesa é um ensaio. É só um ensaio. Mas agora vamos continuar em nome de Jesus. Só guarda no seu coração o homem com cântaro. E só saia daqui com essa palavra: Jesus já preparou tudo. Não te preocupas com nada. Ele já deu ordem, já preparou o cenário. Não se preocupe. Quem vai na tua frente é Ele. O que tiver que falar, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo o louvor. Aleluia. Eu quero chamar aqui a nossa cooperadora Márcia e o nosso cooperador Vinícius. A igreja não tem que gritar mais. A igreja não estava aqui ontem. Pode ficar aqui. Irmãos, para que isso? Tivemos ontem uma assinatura de contrato. Foi maravilhoso. Aqueles que não pôde participar, depois a gente vai marcar, vai ser lindo. E conversando com esses irmãos, queimou no coração dele a vontade de fazer a obra do Senhor. E nós entendemos, e é lindo isso, porque Atos capítulo 6 vai nos dizer assim:
naquele período que estava aquela situação, onde os apóstolos tinham que cuidar da palavra do Senhor, nós entendemos dentro da palavra do Senhor que eles foram separados, e eles sendo separados, versículo 6 do capítulo 6 de Atos, e apresentaram ante os apóstolos, e este, orando-lhes, impuseram as mãos. E é onde nós iremos orar. Para quê? Para que eles venham ser, a partir de hoje, separados como cooperadores da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero chamar a nossa missionária Marlene, quero chamar também o nosso pastor, o pastor chegou, está aqui, o nosso pastor presidente. Eles vão se ajoelhar e eles vão estar orando com intercessão de mão, porque começa uma jornada, irmãos, começa uma caminhada com Cristo, né? O contrato de trabalho já começou hoje, que eles também já vão auxiliar na Santa Ceia, que já tem que começar trabalhando, mas tem que começar trabalhando, né? Isso daqui é crescimento e desenvolvimento da obra. Talvez você esteja aí e fale assim: pastor, eu também, meu coração queima. Nos procure, nós vamos orientar, nós vamos conversar com você, que a obra, ela é feita com disciplina, com sabedoria, com direcionamento, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Porque servir ao Senhor, nós devemos servir Ele de todo amor, de toda, força. E é em tempo e fora de tempo. Não é só no tempo que nós queremos, é no tempo da dificuldade também. Porque Ele é o Senhor que tem nos chamado. Amém? Vamos estender as mãos para cá. Meu pastor, missionário, vai estar orando. O Pedro vai estar tirando foto, registra em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, aqui está os teus filhos, Senhor. Hoje, Senhor amado, nós oramos sobre a vida deles, Pai, separando eles para uma grande obra, Pai. Que essa obra, Senhor amado, seja trilhada, Pai, com paz, com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, Pai. Fortalece, Senhor amado, a estrutura da tua serva como cooperadora. Fortalece, Senhor amado, o teu servo como cooperador, Pai. Que essa jornada, Senhor, venha a ser maravilhosa. Ide e pregar a toda criatura. Ide até o confim das terras, Pai. Levanta esses filhos, Senhor amado, para proclamar o teu evangelho, para ser carta aberta, para que o mundo possa ler, Pai. Senhor amado, derrama, Senhor, uma proteção espiritual, Pai, sobre a vida, Senhor, desse casal, Pai. Que eles possam caminhar junto, que eles possam, Senhor amado, vencer as batalhas junto, que eles possam dar as mãos, Senhor, e continuar na oração, no propósito, na perseverança, Pai. Senhor amado, deposite sobre a vida deles, Pai, assim como a tua palavra nos ensinou, Pai. Que eles possam crescer na palavra de Deus, que ele possa crescer. Multiplica, Senhor amado, a numeração de vidas que virá através dessas pessoas, Pai. Senhor, toma, Senhor, a Márcia como cooperadora da casa do Senhor. Hoje ela se faz presente na igreja pentecostal, altar restaurado, está debaixo da proteção, para ser conduzida ao trabalho, Pai, ao ofício do cooperador. Pai, toma o Vinícius, Pai, que ele venha, Senhor amado, exercer, Pai, a função com amor, com sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero já chamar aqui os dois, em nome de Jesus. A nossa cooperadora Stephanie. Nosso cooperador Gilberto. Para estar subindo aqui para fazer um momento agora da ministração da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus está aqui ainda, viu, igreja? Você pode até ter se escapado, mas ele ainda não saiu, não. Ele permanece aqui, amém? Enquanto eles organizam lá, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer a ministração. Logo após a ministração, nós temos duas apresentações de criança, que é o Jorge, né?
que está ali, glória a Deus. Vai ser apresentado hoje. Irmãos, essa igreja está crescendo, né? Meu Deus. E temos também, o pastor vai também apresentar também. Está tudo certo? Cadê meu pastor? Cadê? Está tudo certo? As duas apresentações, está tudo certo? Então tem duas apresentações hoje das crianças em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entrar na ceia. Examinou você? Pedir perdão? É isso, irmãos. Agora, se tiver alguma coisa a mais, depois a gente conversa. Me chama para conversar. Por quê? A oração, o confessar o pecado. Aí já entra o pecado, né? Se tiver algum pecado, confesse. Porque nós pedimos perdão para Deus, mas a palavra de Deus nos ensina: confessai ao santo, para que nós possamos, com a autoridade do céu, orar, e que você possa ter uma vida plena, em nome de Jesus, amém? Isso também é ensinamento para terça-feira e domingo de manhã, glória a Deus. Amém, igreja? Enquanto eles se preparam lá, para a gente ganhar tempo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é o momento da Santa Ceia do Senhor. Eu sei que está um pouco assim de barulhinho, porque as crianças estão bem agitadas, mas a gente já está terminando, amém? Mas você que não está com criança, fique atento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, comeu o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aí o versículo 28, Paulo, ele enfatizou isso aqui, ó: examine-se, foi o que nós falamos, pois o homem a si mesmo. Por isso que eu falei que cada um cuida da sua vida. Coma desse pão e beba do cálice. Se examinou? Então você está apto. Só a Nayara se examinou? A igreja se examinou? Vocês estão aqui, igreja? Vocês estão aqui ainda? Aí vamos entrar agora no momento da Santa Ceia, amém? Nós estamos aqui porque eles vão iniciar agora o ofício, né? Então nós já colocamos ele aqui. Não murmura não, eles estão bem atrapalhados. Não é atrapalhado não, irmão, estão fazendo com amor. Se você murmurar aí, você não recebe, não leva nem sua bênção, né? Tudo é com ordem decente. Eu falei para eles, nós temos tranquilidade, né? Está aqui, né? Aqueles que estão auxiliando vocês, né? Está emocionada? Está emocionada. Se chorar, eu também choro. Coisa linda, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou perdida aqui. Eu não sei quem vai ficar com esse. E depois também já coloca quem vai ficar. É você que vai ficar com o pão? Glória a Deus. Aí tem um cálice aqui. E depois, se você quiser pegar, tá? Fica à vontade, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu vou passar para você, tá? Orando. Eu vou estar lavando as minhas mãos. E é dessa forma, você vai me auxiliar nas mãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar? Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, esse pão, Pai, que vai representar o Teu corpo, Senhor, onde nós vamos participarmos e ceiarmos, Senhor, onde nós seremos renovando, Senhor, a nossa aliança contigo, Pai. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu, Pai, participar dessa mesa, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser fortalecidos